Querido jovem, tudo bem com você? Estamos na nossa lição de segunda-feira. Pois é, 1 mais 1 igual a N. Estamos vendo aí ao longo dessa lição a questão da dualidade conjugal. E já vimos aí nas prévias das lições anteriores aí que realmente a relação precisa ocorrer entre um homem e uma mulher, é o que nós chamamos de heterossexualidade. Pois é, e essa heterossexualidade tem o propósito de unir dois seres de situações e condições sexuais opostas, como sendo apenas um corpo, onde nós temos 1 mais 1 igual a 1 e não igual a 2 e não igual a erro também. Pois é, na lição de hoje nós vamos ver que ela retrata a questão da poligamia, e aí nos levanta uma grande questão, já que homens como Abraão, como Davi, como Salomão, escolhidos por Deus, homens que tinham seu coração voltado para Deus, foram também homens que tiveram em comum a questão da poligamia. Eles tiveram mais de uma mulher. E aí, será que o nosso Deus ele aprovava essa situação e tempo depois ele veio a reprovar? É claro que não. O nosso Deus, nós já sabemos que é um Deus que não possui variação. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo sempre. Então nós podemos esperar dele somente isso e nada além disso. A questão é que muitas vezes nós estamos agarrados a questões culturais, e assim era com o povo no Antigo Testamento. Eles estavam agarrados a uma cultura, e essa cultura é que prevalecia dentre eles e não a vontade de Deus. Mas o nosso Deus nunca aprovou, pelo contrário, sempre reprovou, e nos escritos de Moisés nós podemos constatar isso, como por exemplo em Deuteronômio, no capítulo 25, isso está explícito. Em Números também nós vemos isso como algo abominável pelo nosso Deus. Em Levítico também é tratado esta questão, lá no capítulo 18. Então Deus não aprovava, muito pelo contrário. A questão era a dureza do coração do povo em viver na ignorância, em viver aquilo que não era da vontade de Deus. E assim somos também nós hoje, né? Vivemos aí muitas vezes aquilo que não é da vontade de Deus, e não significa que Deus aprova isso, mas significa que nós estamos escolhendo viver dessa forma, ao mesmo tempo vivendo, contrariando as vontades do nosso Deus. O que nós percebemos dessa lição de hoje é que nós precisamos viver a monogamia e não a poligamia, porque ela não é algo aprovada por Deus. Muito pelo contrário, o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus correto, é um Deus certo, e as leis do nosso Deus não falham, e elas são corretas, e elas são sempre para o nosso bem também. Que nós fiquemos atentos com relação às orientações do nosso Deus, que nós não nos apeguemos à cultura, para que assim como o povo antigo errou, nós não erremos também. Muito pelo contrário, façamos prevalecer sempre a vontade de Deus, e acatando para nós aquilo que é correto, que sigamos os bons exemplos, e aquilo que não é de bom exemplo, que deixemos de lado para a nossa saúde e a boa vida espiritual. Que o nosso Deus nos abençoe. Senhor Deus, pedimos a Ti a proteção para esse dia, Tuas bênçãos também, sê com cada jovem, sê com cada um de nós. Rogamos a Ti isto pela misericórdias que há em Ti, e por ser o nosso Deus de poder, o nosso Deus de amor, e o nosso Deus que nos ama e sobre nós estende as Tuas mãos. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.